Boa noite, crianças. Eu tô dando boa noite porque nossa aula é à noite, mas na verdade eu estou gravando essa aula de dia. É um segredinho nosso. Boa noite, meus bebezinhos. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina de saúde coletiva e ambiental. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos. Bora começar a aula. Primeiramente, eu quero relembrar vocês, para vocês se cuidar e lembrar também que não é férias, é quarentena. É importante essas medidas e em breve nós estaremos todos juntos. Eu tô com muita saudade de vocês, eu descobri que eu já sabia que eu amava a aula, mas hoje eu tenho certeza de que eu amo aula presencial. E eu tô criando nojo desses meus computadores aqui. Um é ruim, o outro é pior. Lavem essas mãos cebosas e usem máscara nessa cara de vocês, viu? O tema de aula hoje, ele deveria ter sido lecionado para vocês no dia 4 de abril, mas como vocês bem sabem, eu tive problemas pessoais, eu tive problemas de saúde e a gente não conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo e agora eu estou retomando todas as aulas, inclusive as que estão pendentes. O tema de hoje é políticas públicas em saúde coletiva. Eu peço de antemão desculpa pelo atraso e, obviamente, ressaltar que vocês não serão prejudicados por isso. Antes da prova, nós faremos uma revisão, ressaltando os principais pontos, mas eu quero que vocês prestem atenção na aula e se tiver dúvidas podem entrar em contato comigo, tanto pelo WhatsApp, por e-mail, nas redes sociais também, se quiserem, entendeu? Eu estou à disposição de vocês. E no horário de aula eu sempre estarei online nos fóruns. E aí vocês podem entrar em contato também comigo. Em breve também faremos aula ao vivo, que aí fica mais dinâmico, inclusive, a nossa interação, tá ok? Bora lá. As políticas públicas, e mais uma vez ressaltando que tem uma relação também com a epidemiologia. Então, as políticas públicas e a epidemiologia, elas se destacam no campo da saúde coletiva. Isso devido às análises dos impactos de políticas públicas sobre o perfil epidemiológico. Além disso, analisa as contribuições da epidemiologia para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de saúde. A saúde pública, ela toma como objeto de trabalho os problemas de saúde, que são definidos em termos de mortes, doenças, agravos e riscos em suas ocorrências no nível da coletividade. Como instrumentos ou meios de trabalho, as políticas públicas de saúde ou políticas de saúde pública, ela mobiliza a epidemiologia tradicional, o planejamento normativo e a administração. Tudo isso para proporcionar todas as condições requeridas, não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida. Dessa forma, um dos objetivos da interdisciplinaridade das ações em política pública de saúde, epidemiologia e vigilância em saúde é modificar ou eliminar os riscos dos indivíduos para o adoecimento, aliado à saúde coletiva, que também se propõe a utilizar como instrumento de trabalho a epidemiologia social ou crítica, que, aliado às ciências sociais, vai priorizar o estudo da determinação social e das desigualdades em saúde.
também o planejamento estratégico e comunicativo e a gestão democrática. Ou seja, vocês vejam que são diversas áreas interligadas. Além disso, a gente abre as contribuições de todos os saberes, tanto os científicos quanto os populares, que podem orientar a elevação da consciência sanitária e a realização de intervenções intersetoriais sobre os determinantes estruturais da saúde. Assim, a gente pode observar que os movimentos como promoção da saúde, cidades saudáveis, políticas públicas saudáveis, saúde em todas as políticas, compõem as estratégias para melhoria no processo saúde e doença e também qualidade de vida para a coletividade. Então, as políticas públicas elas podem ser definidas como um conjunto de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. São também definidas como todas as ações de governo, divididas em atividades diretas de produção de serviços pelo próprio Estado e também em atividades de regulação de outros agentes econômicos. E aí vai variar de acordo com o grau de diversificação da economia. Vai variar também com a natureza do regime social, com a visão que os governantes têm do papel do Estado no conjunto da sociedade e com o nível de atuação dos diferentes grupos sociais, seja partidos, sindicatos, associação de classe e outras formas de organização da sociedade. Já as políticas públicas de saúde, elas vão corresponder a todas as ações de governo que vai regular e organizar as funções públicas do Estado para o ordenamento setorial. E aí referem-se tanto às atividades governamentais executadas diretamente pelo aparato estatal, quanto àquelas que estão relacionadas à regulação de atividades realizadas por agentes econômicos. E aí configura uma agenda bastante vasta de temas, que vai expressar não apenas o leque e a abrangência dos problemas que existem e que exigem uma solução política, mas também principalmente aos anseios da sociedade e o contexto e os resultados da disputa entre os diferentes atores sociais, a todos os atores que estão envolvidos nesse mundo complexo. A gente pode relembrar que a partir da promulgação da Constituição de 88, que institui a Seguridade Social como padrão de proteção social a ser institucionalizado no país, nesse âmbito a saúde ela foi pautada como direito de todos e dever do Estado, e as políticas de saúde elas vêm sendo amplamente discutidas e definidas, isso com vista ao reordenamento setorial que é necessário para o cumprimento dos preceitos constitucionais. Então, as políticas públicas em saúde elas vão integrar o campo de ação social do Estado, orientado para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes natural, social e do trabalho. A tarefa dessas políticas públicas em saúde, a tarefa específica em relação a outras políticas públicas da área social, ela vai consistir em organizar as funções públicas governamentais voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade. A área de políticas públicas, ela consolidou na última metade do século XX, consolidou um corpo assim, teórico próprio e também de instrumento analítico voltado para a compreensão de fenômenos de natureza política administrativa, assim como a medicina o faz com os problemas do organismo, a física com as leis do movimento, enfim.
Os conhecimentos produzidos na área de políticas públicas vêm sendo largamente utilizados por pesquisadores, políticos e administradores que lidam com problemas públicos em diversos setores de intervenção e nas mais diferentes áreas, seja na ciência política, sociologia, econômica, na administração pública, na área de direito, enfim, vem sendo utilizado tanto no que diz respeito à implementação e à avaliação das políticas públicas, quanto no que diz respeito a abordagens que destacam o papel das ideias e do conhecimento nesse processo. E isso porque as ideias e o conhecimento eles são cruciais para a compreensão e formação de uma agenda de implementação de políticas públicas. Embora a gente saiba que o Estado ele seja o principal responsável por implementar políticas públicas que possam garantir a efetividade dos direitos da saúde, é preciso considerar que uma política pública ela pode ser elaborada também por instituições privadas, desde que se refiram à coisa pública. Por isso, as políticas públicas vão além das políticas governamentais. Se a gente considerar que o governo não é a única instituição a promover políticas públicas, e nesse caso, o que define uma política pública é o problema público, entenderam? É como um campo de conhecimento científico, onde podemos entender a política pública como a análise dessas ações governamentais e não governamentais também. E, quando necessário, propor mudanças no curso dessas ações. Então, a formulação de políticas públicas, ela constitui programas e ações, ou seja, o que fazer. Constitui metas e objetivos, ou seja, aonde chegar. E também constitui estratégias de ação, ou seja, como deve se fazer, como fazer, né? Que deve, e todas esses programas, ações, metas, objetivos e estratégias de ação devem produzir resultados ou mudanças no mundo real. O planejamento de programas, ações, metas e objetivos vai constituir também o objeto de estudo da própria administração pública, que é entendida como uma atividade do Estado que deve organizar o funcionamento dos serviços públicos prestados à sociedade. Alguns locais da esfera pública são fundamentais para o debate, negociação e também são fundamentais para o processo de formulação de uma política, dentre os quais a gente pode citar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, os conselhos gestores de políticas públicas, entre outras áreas. E aí eu ressalto aqui para vocês que vários estudiosos e pesquisadores da área de políticas públicas chamam a atenção para o fato de como essas políticas devem ser construídas hoje com a participação social. E aí a gente pode chamar, inclusive, de processos de gestão democrática. Isso é porque em um ambiente democrático favorável à participação, grupos organizados eles vão ajudar a formular as ações do governo. A participação social nesse contexto ela é considerada importante elemento de gestão e componente fundamental para a elaboração das políticas públicas. As propostas do programa do governo são ou devem ser construídas a partir das demandas e necessidades da sociedade, e essas, na medida do possível, são incorporadas às políticas públicas. E aí foi com a Constituição de 88 que abriu espaço, isso por meio de legislação específica, para práticas participativas nas áreas de políticas públicas, em particular na área da saúde, da assistência social, nas políticas urbanas e também no meio ambiente.
Isso seja através de plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular, ou também através da participação na gestão de política de seguridade social, ou ainda nos programas de assistência à saúde da criança e do adolescente também, como por exemplo a gente vê no artigo 227 da Constituição Federal. E aí, quem são esses atores de políticas públicas? Né? Para as políticas públicas, para que essas políticas públicas elas transformem uma sociedade, é preciso, né, um conjunto de atores. E aí esses atores vão ser os políticos, os sociais, as pessoas governamentais, o setor privado também, não governamental, e que são capazes, que têm uma capacidade, são atores que têm uma capacidade para diagnosticar e analisar a realidade social e propor mudanças. E tudo isso envolve habilidades para gerenciar complexidades, isso em diversos cenários. E aí vão conseguir colaborar de todos, né, junto à colaboração de todos os que estão envolvidos, com ideias, com ações para implementação de determinadas ações de governo. E dentre os atores de políticas públicas, nós podemos mencionar o próprio governo, né? A gente pode mencionar também a sociedade e a gente pode mencionar também analistas de políticas públicas, certo? Então, assim, é necessária a participação de diversos atores para que haja uma efetividade de ações. E aí, sabendo que as políticas públicas, elas são conjunto de programas, ações e decisões, e que são tomadas a níveis de Estado ou por governos com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que vão visar assegurar um determinado direito aos cidadãos ou também aos grupos específicos na sociedade. Então, assim, são um conjunto de programas, ações e decisões que vão solucionar, buscar soluções para problemas reais dentro de uma sociedade. E a gente pode entender que as políticas públicas elas são feitas de formas cíclicas, né? Começando primeiro, com a identificação do problema público, depois, em segundo lugar, com a inclusão, né, uma inclusão na agenda pública. Em terceiro lugar, com a discussão e proposições de soluções, depois uma tomada de decisão. Em seguida, faz o planejamento da execução. Depois se faz uma implementação da política pública e também um monitoramento e avaliação, e assim por diante, num ciclo. As políticas públicas em saúde, então, elas integram o campo da área social no Estado, que é orientado para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes natural, social e do trabalho. E a sua tarefa específica em relação às outras políticas públicas da área social, ela consiste em organizar as funções públicas governamentais, principalmente voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos na coletividade. E aí nós temos como exemplos de políticas públicas na área de saúde, como por exemplo o programa Saúde na Família, é um exemplo de política pública. A política pública voltada para a prevenção ao câncer de mama e colo de útero, nós temos, por exemplo, o Outubro Rosa, certo? Portanto, gente, as políticas públicas de saúde, elas vão ser o conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelo governo, tanto nacional, estadual ou municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados.
e vai visar assegurar um direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para um determinado segmento social, cultural, ético ou econômico. Por exemplo, a política pública voltada para a prevenção do câncer de colo de útero é voltado para as mulheres, certo? Então, é voltado para um grupo específico. Mas o programa Saúde na Família é uma política pública voltada para todas as pessoas, independente de sexo, idade, cor, religião, entendeu? E aí vai corresponder a direitos assegurados pela Constituição, principalmente em relação ao artigo 196, onde ressalta que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Bem, as políticas públicas elas têm dois sentidos diferentes. Primeiro, no sentido político, encara a política pública como um processo de decisão. E, naturalmente, há conflitos de interesses, né? Só que aí o governo vai decidir o que fazer ou não fazer. E também tem o sentido administrativo, onde as políticas públicas elas são um conjunto de projetos, programas e atividades que são realizadas pelo governo. Bem, o que são as políticas públicas e para que existem? É uma ótima pergunta. Então, as políticas públicas, elas englobam todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social, ou seja, tem um aspecto universal. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades representante popular, elas vão se diversificar, mas a gente tem que lembrar que as políticas públicas, elas são principalmente voltadas para promover o bem-estar de uma sociedade, independente dos representantes populares que vão participar dessas políticas públicas, certo? O principal ponto é a promoção do bem-estar da sociedade. E o bem-estar da sociedade ele está relacionado a ações bem desenvolvidas e a execução em diversas áreas, como na saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, na área do lazer também, transporte e segurança, ou seja, deve contemplar a qualidade de vida como um todo, lembrando que saúde depende de vários fatores condicionantes e determinantes, a gente já não sabe? Então, as ações devem ser executadas principalmente para a promoção do bem-estar da sociedade. E, a partir desse princípio, que para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, os governos, tanto federal, estadual, municipais, eles vão utilizar das políticas públicas para fazer essa promoção do bem-estar da sociedade. Em relação ao controle social e as políticas públicas, nós temos que, na Lei 8142 de 1990, que também é considerada uma lei orgânica, ela dispõe já sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e também dar outras providências a respeito dessa participação da comunidade e também na gestão do SUS. Mas, professora, só agora que temos políticas públicas de saúde? Não. Não é somente agora que temos, né? Ao longo da história, a gente viu algumas medidas que foram implementadas e que são políticas de saúde, como, por exemplo, no início do século, com a ampliação das obras de saneamento que a gente viu no Rio de Janeiro, com a ampliação das vacinações, inclusive durante no início do século, a gente viu, teve aquela revolta da vacina. Todas aquelas ações já são consideradas medidas de políticas públicas, ações de políticas públicas voltadas para a saúde.
A gente tem aqui, por exemplo, em 1989, onde houve o registro do último caso de poliomielite no Brasil. Por que teve esse registro? Através de ações de políticas públicas de saúde voltada para a vacinação contra a poliomielite. Então, se alcançou esse registro do último caso, certo? Isso em 89. Conseguiu uma efetivação dos serviços da vacinação voltadas para a proteção das pessoas. Em 1990, nós tivemos a implantação da Lei 8080 e 8142, que são as leis orgânicas do SUS. Isso é uma política pública de saúde, entendeu? E aí, ao longo dos anos, vocês podem notar que nós tivemos diversas medidas, diversas ações de políticas públicas de saúde. Por exemplo, em 1995, tiveram a regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS. Isso é uma política pública de saúde. Em 1999, nós tivemos a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e além disso, a Política Nacional dos Medicamentos Genéricos. Isso é uma política pública de saúde. Em 2006, por exemplo, nós tivemos a implantação do Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão, onde foi estabelecido por gestores em todas as esferas com objetivos e metas em diversos setores voltados na área de saúde. Isso é política pública. Por exemplo, o Pacto pela Vida. São firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. E, a partir dele, vão definir prioridades e metas para ser alcançadas nos municípios, nas regiões, no estado, no país como um todo. E aí, dentre as prioridades, em 2006, nesse pacto, nós temos, por exemplo, a saúde do idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase principalmente na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Ações prioritárias voltadas para a promoção da saúde e também fortalecimento da atenção básica. Já a portaria 2669 de 2009 elenca prioridades para 2010 a 2011, e aí amplia mais, né, as prioridades, como atenção à saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero, redução, enfim. Também elenca como prioridade a saúde do trabalhador, o cuidado da saúde mental, o fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. Ressalta como prioridade a atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência. Também coloca aí a saúde do homem como prioridade, por isso nós também temos a política de saúde voltada para o outubro, como que é? A gente tem o outubro rosa para a mulher e o novembro azul para o homem. Enfim, essas políticas públicas de saúde, elas vão elencando prioridades e áreas e ações a serem desenvolvidas. Já o Pacto em Defesa do SUS, também instituído em 2006, ele firma em torno de ações que vão contribuir para a aproximação da sociedade brasileira do SUS, seguindo as seguintes diretrizes:
a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a reforma sanitária brasileira, atualizando as discussões em torno dos desafios atuais do SUS, porque o SUS ele é perfeito no papel, só que o Brasil ele é cheio de desigualdades sociais, então não dá para você colocar em prática muitas ações em decorrência dessas desigualdades, certo? Também foi instituída a promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito, e também a garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema. Uma região que tem as regiões é mostrado que as regiões elas têm necessidades diferentes de financiamento. De repente, uma área é muito grande, mas ela tem poucos habitantes, então requer menos financiamento naquela área, embora ela seja maior, do que se a gente comparar, por exemplo, um sítio, uma área rural em Mossoró, se a gente comparar, por exemplo, com Natal, com a capital, onde é um espaço menor, mas ele requer um financiamento maior pela quantidade de população que tem, compreende? Por isso que o financiamento, o Pacto em Defesa do SUS, ele propõe que o financiamento ele seja de acordo com as necessidades do sistema local. E aí temos também o Pacto de Gestão, em 2006, onde são abordados a regionalização, a qualificação do processo de descentralização e ações de planejamento e programação, e também é abordado novamente essas mudanças no financiamento. O gestor ele tem autonomia sobre seu município, porque o gestor ele sabe melhor sobre sua realidade local do que o gestor federal, certo? Então, os municípios eles vão ter autonomia de atuação em relação ao financiamento. E aí, mais uma vez, né, exemplos de políticas públicas, exemplos de políticas públicas na área da saúde. Nós temos o programa Mais Médicos, né, quando se observou uma crise na saúde em relação à mão de obra, então foi criada essa política pública para ampliação da cobertura na área de saúde em diversos locais e com a atuação de diversos profissionais. Um programa de sucesso, uma política pública na área de saúde de sucesso, que é referência mundial, inclusive, é o Programa Nacional de DST e AIDS, onde se faz educação em saúde, onde se faz tratamento das pessoas, distribuição de preservativos, orientação. Outros exemplos de política pública na área de saúde de sucesso também são as campanhas de vacinação para febre amarela, gripe, a influenza, HPV, poliomielite e diversas outras doenças infecciosas que podem ser preveníveis com vacinação. O Sistema Único de Saúde é outro exemplo de política pública na área de saúde. O programa CRAC é Possível Vencer é um programa, uma política pública na área de saúde, principalmente voltada para o combate às drogas. É uma política complicada de se trabalhar. É possível, mas ela é complicada, porque é uma área bem problemática de se trabalhar, principalmente porque envolve diversos setores e, em especial,
aceitação pessoal do paciente. O programa Saúde na Família é outro exemplo de política pública na área de saúde. Prevenção ao câncer de mama e colo de útero, como o Outubro Rosa, é uma política pública de saúde. O Novembro Azul é uma política pública de saúde. O Setembro Amarelo é um exemplo de política pública na área da saúde voltada para a prevenção do suicídio. Enfim, nós temos diversos exemplos aí de políticas públicas. Bem, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu também enviarei material para o e-mail da turma. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.